Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos nessa terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Eu quero conversar com vocês sobre o tema envelhecimento, mas não no sentido cronológico, biológico, né, de ganhar idade e ir perdendo funcionalidades, perdendo vitalidade, em direção ao desfecho final, que é a morte. Não é disso que eu quero falar. Porque isso é um tema também bastante complexo, principalmente numa situação na época de hoje, num país como o Brasil, que envelhecer, vamos dizer assim, se tornar idoso é muito difícil, para algumas pessoas é uma catástrofe, né, dadas as dificuldades de ter acesso a uma saúde que seja satisfatória, de ter acesso a uma previdência social também que seja satisfatória, né, e todas as mazelas e mais o etarismo da nossa sociedade, né? Então tem toda uma série de preconceitos contra a pessoa idosa, mas não é disso que eu quero falar, não é sobre essa questão que nós vamos tratar aqui. Eu vou falar do envelhecimento como processo psicológico e que, de certa forma, é independente da idade. Afinal de contas, você pode ter pessoas que são idosas, mas ainda não são velhas. E tem pessoas que não são idosas e já são velhas. Então é sobre esse envelhecimento do ponto de vista psicológico, o que acontece com a gente a ponto de nós estarmos envelhecendo mal. Né? E o que eu chamo de envelhecer mal? Né? É criar um processo psicológico muito voltado para o mau humor, o rancor, aquela coisa, vamos dizer assim, de incômodo geral com tudo e com todos. Essa é uma característica psicológica. Tem muitos idosos que não têm isso. Tem muitos idosos que estão aí vendendo saúde, vendendo alegria, são carismáticos, têm um olhar vivaz, estão vivendo a vida, estão curtindo as coisas boas da vida, estão se congraçando com as outras pessoas, mas tem idosos que não. E tem pessoas que também não são idosas e que vivem no mesmo diapasão desses idosos rancorosos, desses idosos ressentidos, amargurados, né? E a gente fica pensando, da onde vem isso? Né? Porque isso é o envelhecer mal. Né? O envelhecer bem é a velhinha que vai para o baile, é a velhinha que vai para a excursão, é a velhinha que é feliz, é a velhinha que não julga, é a velhinha que não fica se enfiando dentro de religião para usar disso como escudo moral para seus julgamentos, para suas amarguras, seus rancores, como acontece com esse outro lado aqui, com esse lado do envelhecimento mal, né? Esse envelhecer mal que gera esse bando aí de velhotes e também não velhotes, porque você tem velhos de 30 anos de idade que são ranzinzas, que são resmunguentos, que são negativistas em relação a tudo e a todos e que fica nesse bordão muitas vezes cansativo e que causa uma certa repulsa. As pessoas se afastam dessas pessoas que veem maldade em tudo, que julgam moralmente tudo e que têm aquele olhar criminalizador para tudo. Nós vemos muitos velhos assim, né? Eles olham para as coisas da vida moderna com aquele olhar criminalizador, como se eles estivessem num patamar superior de vida, porque passaram pelas dificuldades que viveram e tudo mais, e eles olham para o mundo moderno, para as coisas modernas, com aquele senso de superioridade moral e com o dedo apontado julgando a tudo e a todos. É o velho ranzinza, é o velho que normalmente vai para as redes sociais para ficar destilando ódio naquela cultura de ódio nos grupos de WhatsApp e ficar atacando a tudo e a todos, porque e principalmente aquelas coisas que para ele não se coadunam com a mente fechada que ele talhou na sua estratégia de sobrevivência às dificuldades que ele teve. Como que as coisas chegam a esse ponto, né? Bom, todos nós nascemos uma criança vivaz, com olhos curiosos, né? Cheirando, tocando tudo, querendo perceber o mundo e buscando a satisfação das nossas necessidades básicas. A criança vai buscar o seio para mamar, ela quer o aconchego, ela quer sentir o calor, ela quer sentir a proximidade, então ela busca
todo esse aparato de coisas que faz com que ela se sinta acolhida, que se sinta amada, que se sinta acarinhada, que se sinta alimentada, nutrida e protegida. Mas não são todas as crianças que têm isso de forma, vamos dizer assim, harmônica, né? Existem muitas vezes rupturas e sensações de desamparo. E essa sensação de desamparo, porque não obteve aquela satisfação da necessidade enquanto criança, seja de carinho, de proteção, de segurança, gera angústia. Enquanto criança, e nós estamos em angústia, nós choramos, nós gritamos, nós expressamos essa angústia quando uma das nossas satisfações não foi contemplada, né? A gente chora, a gente dá o alerta por meio disso. E quando estamos em dor, quando estamos em sofrimento. Acontece que conforme a gente vai crescendo, essa criança vai sendo emparedada pelas repressões, como diria o Freud, né, da nossa sociedade. Começando pela família, que já dá um tapa na mão, não toca aí, não fale assim, não chore agora que é feio, né, não sente desse jeito, não corra, não fale alto, não coma com a boca aberta, não coloque o dedo aí, né? Então, uma série de repressões, principalmente aquelas de natureza sexual, porque Freud também mostrou que a sexualidade é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente algo genital e de cópula sexual, mas ela tem todo um desenvolvimento que passa pelas fases oral, anal e fálica. É só estudar Freud que você vai entender o que é isso, né? Então, a sexualidade é uma coisa muito mais ampla e tem a ver com o sentir a vida e buscar projetar a sua libido, né? Projetar a sua pulsão de vida em um objeto que lhe traga a satisfação dos seus desejos, né? Só que muitas vezes esse movimento é interrompido, porque essa satisfação é negada e muitas vezes ela é reprimida, né? Reprimida pela família, depois reprimida pela escola, reprimida pela religião, reprimida pela sociedade, pelas normas morais, pelos tabus vigentes e tudo mais, né? E aí a pessoa vai crescendo e ela cria, né, um anteparo, ela cria uma armadura, ela cria uma estrutura sobrevivente e essa criança espontânea, alegre, criativa, né, ela fica ali, soterrada naquela estrutura pesada. E para muitas pessoas a estrutura é extremamente pesada, né? E aí como é que essa pessoa vai dar conta disso, né? Ela poderia buscar a ajuda terapêutica para ir tirando essas camadas, né? E buscar e acessar a sua essência. Mas, infelizmente, a sociedade ela vai encurralando as pessoas e vai levando justamente para aquelas instituições que foram criadas não só para reforçar, mas para perpetuar a repressão, como, por exemplo, a religião, né? Então, na religião, a pessoa encontra o quê? Uma solidariedade na dor. Eu sou sofrido, eu não tive amor, eu não tive carinho, eu fui reprimido na minha sexualidade, mas aquele também foi, o outro irmão da igreja também foi. Então nós nos reunimos e nós congregamos na nossa falta de prazer, no nosso desprazer, na nossa repressão. E nós vamos envelhecendo juntos. Nós vamos nessa cadência, nós vamos repetindo os mesmos bordões, nós vamos repetindo as mesmas regras morais, as mesmas condenações a todos aqueles que vivem aquilo que nós não podemos viver. E aí entra aquela frase, né? Que o ódio do santo é ver o pecador feliz. Então, toda vez que um reprimido, toda vez que um recalcado, toda vez que uma pessoa ressentida, fracassada na vida, que ela pode estar montada num castelo de ouro, mas ela é um fracassado, como é o caso de um Elon Musk, que é um bilionário, mas é um fracassado enquanto indivíduo, apontado pelo pai como alguém pelo qual ele não tem orgulho, né? Quando você tem um indivíduo nessas condições, imagine o que vai ser esse Elon Musk mais velho se ele chegar a se tornar uma pessoa mais velha, né? Então você vê a trajetória que a pessoa traça na vida e que independe da quantidade de dinheiro que ela tem, vai depender do quanto lhe foi possibilitado o exercício do amor, do carinho e da satisfação das suas necessidades e dos seus prazeres.
E numa sociedade extremamente conservadora, extremamente julgadora, extremamente hipócrita como a nossa, onde a religião assume uma posição dominante nas cabeças das pessoas, e independe da denominação religiosa, porque eu coloco aqui sim todas no balaio do moralismo, umas mais, outras menos, mas elas vão sempre acolher a pessoa para que ela possa se sentir abrigada naquela estrutura de pessoas fracassadas, de pessoas reprimidas, recalcadas, infelizes. Então nós nos irmanamos na infelicidade coletiva de todos nós e nos insurgimos e nos mantemos coesos no combate a tudo aquilo que nós entendemos que seja contrário àquela vida desgraçada que a gente viveu. Então é aí que as pessoas, né, os chamados santos, cidadãos do bem, eles olham para aqueles que eles chamam de pecador, vê que eles são felizes, porque eles têm menos repressões, eles se lançam mais à vida, eles vivem a vida mais descaradamente, vamos dizer assim, né? E isso agride a moral dessas pessoas, isso agride o ranço dessas pessoas, agride a amargura dessas pessoas. Então isso cutuca, e essa amargura, essa coisa toda, que vai virando uma bola de neve no inconsciente, porque o que o Freud explica é que tudo aquilo que a gente reprime vai ficar lá no nosso inconsciente, mas uma hora ou outra vai vazar na forma de sintoma. Isso vai aparecer na forma de sintoma. E essa amargura, esse ressentimento, esse recalque, é uma das coisas que vão surgindo, principalmente com o processo de envelhecimento, que, repito, independe se você tem 20, 30, 50 ou 80 anos de idade. Tem pessoas com 80 anos de idade que não são assim, que viveram o que gostariam de viver, que se lançaram na vida, que tem uma trajetória de felicidades e de infelicidades, de momentos, mas que ela entende que é a vida, né? E ela não está ali num patamar de superioridade para apontar o dedo e julgar. Mas essa turminha do lado de cá, dos recalcados, dos ressentidos, da pessoa que envelheceu mal, eles envelhecem mal. E aí, um dos sintomas desse envelhecimento mal é a pessoa virar uma espécie de indicador moral. Para tudo ela vai acusar, a todos ela vai condenar. Ela vai olhar para tudo com um olhar criminalizador. Qualquer coisa que fuja daquilo que ela entende como sendo o mundo quadrado dela e que não encaixe aqui dentro das suas regras morais, das suas concepções, das suas crenças fechadas, empedernidas, solidificadas, ela vai condenar, ela vai se insurgir contra. E ela vai atrair pessoas igualmente infelizes como ela, numa coisa chamada religião, e vai se lançar contra os movimentos modernos. O que está acontecendo e por que a coisa está ficando muito intensa? Porque o mundo mudou muito rapidamente nos últimos 40 anos. E se a gente pensar lá atrás, antes dessas mudanças, envelhecer no mundo de 80 anos atrás, 100 anos atrás, não tinha muita diferença entre você ser velho em 1900 ou ser velho em 1800, porque as mudanças não eram tão rápidas. Então o velho era aquela coisa que ia se incorporando. Também não se tinha grande longevidade por conta de uma medicina ainda pouco desenvolvida, então as pessoas morriam mais cedo. Então tinha todo um outro contexto. De 40 anos para cá, a coisa mudou. A medicina avançou, ela conseguiu dar maior expectativa de vida, mas também ela criou uma sociedade mais diversificada. Ela criou uma sociedade onde não tem mais um tipo de cigarra cantando, irritando a formiga. Tá? Existem vários tipos de cigarra, cada uma tocando um instrumento, cantando uma música, e as formigas ficam cada vez mais incomodadas em ver o mundo das cigarras não só prosperando, como tendo diversidade. Isso irrita o mundo das formigas, que são moralistas, que acham que só elas que trabalharam. Então, o que acontece? O velho, a velha, vê um jovem hoje trabalhando numa empresa onde ele não trabalha de sol a sol, ele não volta sofrido com as mãos calejadas, então ele fala assim, isso não é trabalho, o cara é vagabundo, né? Porque ele acha que, na concepção dele, trabalhar é sofrer. Trabalhar torna uma pessoa moralmente superior, o que não é verdade.
né? Trabalhar torna você uma pessoa cansada e explorada. É isso que faz de você trabalhar. Porque são poucos que conseguem enriquecer trabalhando. Ele mesmo, esse velho, não enriqueceu trabalhando. Ele mesmo mingua com a sua aposentadoria aí que ele ganha do pouco que pagam do quanto ele contribuiu de trabalho a vida toda. Então ele sabe disso, mas ele se insurge contra o jovem, ele se insurge contra os novos comportamentos, ele se insurge contra a modernidade que vem vindo a passos largos e rápidos e vai continuar mudando o mundo muito rapidamente, principalmente com a inserção das novas tecnologias. Então, hoje a gente vê, né, que essa mudança rápida dos últimos 40 anos do cenário fez com que os velhos empedernidos, com aquelas criaturas que ainda vêm vindo com aquela constituição jurássica lá de trás, estão batendo cada vez mais num contraste. E por isso eles estão ficando mais recalcados, mais mal-humorados, mais ranzinzas, mais cada vez atacando a tudo e a todos. E aí você tem o discurso extremista, fundamentalista. Por quê? Quando a sociedade muda muito mais rápido do que as pessoas conseguem absorver essas mudanças, surge um sentimento de insegurança. Meu mundo caiu, meu mundo já não está mais aqui. O mundo onde eu ia à igreja e as pessoas eram tudo igual a mim já não existe mais. Eu me sinto sem meu chão, eu me sinto sem meu fundamento. Bora resgatar o fundamento? Chama fulano, chama ciclano e forma um movimento fundamentalista radical, que é o quê? Tentar trazer de novo aquele mundo do passado no qual eu me sentia seguro para este mundo aqui. E aí acontece o conflito. E aí acontece o extremismo. Por isso que a extrema-direita ela ganha muitos adeptos e ela tem penetração, principalmente aqui no Brasil, nessa velharada mais fascistoide, nessa velharada moralista, religiosa, né? E que se acha superior moral porque trabalharam a vida inteira, porque deram duro, porque fizeram e aconteceram, né? Então esse é o discurso deles, como se o trabalho moderno, o trabalho de hoje, das condições atuais do capitalismo moderno, não significasse, não tivesse o mesmo valor, né? No sentido do que eles entendem como jornada humana no mundo do trabalho. Então surge todos esses recalques. E isso sem falar na questão sexual, que eu nem vou entrar aqui, né, para não criar polêmica. Né? Porque aí surge uma série de ressentimentos, uma série de recalques, de movimentos reacionários em relação a tudo que é também a diversidade sexual que vem surgindo, que sempre existiu, mas que por conta dos movimentos da modernidade, ela tem exposição, ela hoje tem lugar na vida e no mundo. Ela está posta à luz do dia e isso incomoda essas mentes extremamente solidificadas e estruturadas. Como que isso vai se resolver? Não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, porque as transformações sociais vão continuar muito rápidas e essa turma vai continuar aí, né? Elas têm uma longevidade mais garantida. Então, como nós vamos entrar num acordo, né? Há um processo todo de tentativa de convivência, mas não é fácil. Não é fácil a gente equacionar essa situação, né? O que nós vamos ter que fazer é olhar para a juventude, né? Olhar para a juventude e apostar que eles possam envelhecer melhor, porque essa turma já está perdida, né? Elas não têm muito mais do que... Porque uma vez que fechou as caixinhas do envelhecimento na mente, as crenças se solidificaram, é muito difícil você mudar essas crenças. Existem trabalhos para fazer isso, mas a pessoa tem que ter uma vontade muito grande e disposição e entender que ela carrega uma crença que é equivocada ou que é desabilitadora. Mas muitas pessoas não veem assim. Elas são ferrenhamente agarradas às suas crenças, defendem as suas crenças com unhas e dentes e vão para o pau, vão para a luta para fazer isso. Então o que nos resta fazer diante disso? Olhar para a juventude que está abandonada. Uma juventude que está aí sujeita a uma série de questões e os sintomas também estão surgindo com todas essas séries de transtornos emocionais e psicológicos e psiquiátricos que os jovens estão vivendo. Então, a tendência dessa juventude, se nada for feito, se nada for trabalhado no sentido de resgatá-los e de dar também uma estrutura que seja acolhedora, uma estrutura que seja protetora, uma estrutura que seja nutridora do bem comum, da sensação do bem comum para essa juventude, nós teremos a tendência de ter um envelhecimento deles muito pior do que essa raça que está aí hoje,
de velhos ranzinzas, recalcados, mal resolvidos e amargurados, né? Então, é uma questão humana, é uma tarefa hercúlea e, infelizmente, nós não temos ninguém fazendo isso, porque a educação está perdida no seu próprio labirinto, né? A escola, ela se tornou uma instituição totalmente anacrônica e desaparelhada para qualquer tipo de ação, e ela é cobrada justamente para lidar com todas essas mazelas da droga, da gravidez na adolescência, do suicídio, né, das transtornos emocionais, da inclusão, enfim, tudo isso está caindo dentro de uma escola que não tem como trabalhar com isso, que não tem recursos, que não tem pessoal preparado, que não tem ferramentas para trabalhar com isso. Então o quadro é complicado. Quando nós olhamos e vemos o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, nós vemos essa divisão, essa polarização extremada. Nós vemos esses ódios figadais sendo colocados aí e nós vemos essa predominância do ódio, da cultura do passar por cima do outro, do cancelamento. Isso se exacerbou muito. Não que não existisse em outras épocas, mas agora ela se tornou muito forte. Pintado em cores muito fortes, em extremos muito pesados. Isso vai nos levar a um processo de quebra civilizatória lá na frente. Portanto, é hora de nós pensarmos num novo modelo de resgate da humanidade e um novo modelo de organização da civilização que vá além dessa que já foi, que passou e que fracassou no produto de seres humanos melhores. É um desafio tanto. É um desafio para as novas gerações, porque eu dou essa geração já meio como perdida. E a gente tem que semear agora os movimentos humanitários e humanísticos elevados e que fujam do moralismo religioso, que fujam do extremismo político, que fujam das ideologias extremamente desgarçadas e impositivas para um ambiente acolhedor, um ambiente de renovação do afeto e até da espiritualidade das pessoas, para que a gente possa construir um novo ser humano. Que ser humano é esse? Nós precisamos construir um novo ser humano. Esse que está aí fracassou e vai fracassar rotundamente na construção de um mundo minimamente harmônico e coerente. Temos que fazer alguma coisa. A questão é por onde vamos começar e como nós vamos começar. Fica o desafio para os grandes pensadores, para os grandes revolucionários do espírito humano, do que poderemos fazer para podermos envelhecer melhor, para podermos ser velhos melhores, mais bem-humorados, menos amargurados, menos recalcados, menos ressentidos e menos extremistas e menos dados à cultura do ódio. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.